sou a Nanda McDowell e eu ensino profissionais da saúde a dobrarem o seu faturamento do seu consultório, clínica, através da atração de pacientes high ticket. E eu tô tratando aqui as principais dúvidas, os principais obstáculos e aquelas cascas de banana que você pisa que estão impedindo você de dobrar o seu faturamento, que estão inclusive prejudicando o seu faturamento, a maioria das vezes sem você nem saber. Agora, antes de entrar a fundo do porquê, tá? Ajuda, não, na verdade não prejudica como muitas pessoas acham. Você cobrar mais caro do que os seus concorrentes, se você se posicionar profissionalmente como um profissional da saúde high ticket, eu quero explicar algumas crenças, né, que geralmente pessoas que não cresceram nesse meio, que não vivem nesse meio, têm referentes a esses pacientes high ticket e como que isso influencia esse bloqueio de você conseguir cobrar mais pelo seu trabalho, consulta, tratamento, enfim, cirurgia, não importa qual tipo de profissional de saúde você for, e como que isso afeta o seu faturamento e tá, inclusive, te impedindo, né, de dobrar o seu faturamento se você tem essa trava na hora de aumentar o preço das consultas, dos tratamentos, ou, né, de ser o mais caro da sua cidade, cobrar mais que seus concorrentes, mesmo que eles tenham muito mais experiência que você. Então, presta atenção e vê se você se identifica agora em alguma dessas situações aqui que eu vou trazer aqui, e vou explicar um pouco como que funcionam esses sentimentos, essas crenças e o que o seu paciente high ticket pensa referente a profissionais da saúde que cobram mais, né, do que os outros concorrentes. Então, vamos começar com você. Aproveita e me fala aí nos comentários se você cresceu ou não no meio high ticket. Você, desde pequena, estudou em escolas particulares, fez muitas viagens internacionais, você teve acesso a esse meio high ticket que alguns, né, dos seus pacientes, ou esses pacientes que você está tentando atrair, se você ainda não tem nenhum, que eles têm acesso, você sente, desde que você é pequeno ou pequena, de que tiveram oportunidades e tiveram viagens, lugares, bens de consumo, enfim, que você não teve acesso, que outra gama, né, outro grupo de pessoas, eu gosto muito de falar tribo, teve acesso e você não teve acesso? Porque se você não cresceu nesse meio, e dependendo da faculdade ou universidade que você fez, isso é muito até incentivado, falado, não é que é por mal, tá? Isso é cultural. Então isso vem até de algumas religiões, falam coisas nesse sentido, de que a pessoa lá que desse meio high ticket, né, acreditam, algumas outras pessoas que não fizeram parte dessa tribo e dessa realidade desde pequenas, que a pessoa gananciosa, a pessoa passa a perna nos outros para, né, conseguir ganhar dinheiro, que aquilo ali, para que você precisa de tanto dinheiro? Você está se aproveitando de outras pessoas, isso não é nem só profissional de saúde, né, mas outras profissões também. Você está se aproveitando então do seu paciente, se você cobrar mais do que você devia, tem todo aquele sacerdotismo envolvido, principalmente professores na faculdade de medicina, tem coisas escritas até nos códigos, né, de conselhos profissionais que incentivam esse sacerdotismo, e isso tudo atrapalha, até que nem seja inconscientemente, no fato de você sentir a segurança e de você sentir que você deve, né, cobrar mais dos seus concorrentes, mesmo eles sendo os mais experientes, e que você tem esse direito, né, e você não tem nada de errado em você cobrar mais pelas suas consultas, seus tratamentos, enfim, suas cirurgias. Também tem uma crença muito forte de quem está numa classe, vamos dizer, financeira mais avantajada, está tirando vantagem de quem está numa posição inferior. Tem muita piada, né, referente a alta sociedade, referente a pessoas que têm mais dinheiro, mais dinheiro, mais patrimônio, são mais ricas. Você não vai ver, né, pacientes high ticket. Eu nunca vi, me fala isso, você já viu alguém falando, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa extremamente bem-sucedida, eu sou um homem ou uma mulher de bem. Geralmente as pessoas não falam isso. Por quê? Porque falar eu sou uma pessoa rica, geralmente na nossa sociedade, isso também várias outras áreas, não só para profissionais de saúde, tem uma conotação e é associado a uma coisa negativa. Também tem aquela associação
que quem, né, é um patrão numa empresa, por exemplo, ou pode até celular, enfim, patrão que vai tratar mal, né, o funcionário, que tem aquele sentimento de subordinação e que tá mandando, que é dono de parte do tempo do seu dia. E isso também se reflete no seu consultório. Muitos dos profissionais da saúde relatam para mim que eles acham que um paciente que é high ticket, que tem uma condição financeira avantajada, paciente high ticket não necessariamente tem, tá? Uma posição financeira avantajada. Ele é o paciente que valoriza o seu trabalho, a sua especialidade, o seu serviço, e ele vai pagar a mais a sua consulta, o seu tratamento, enfim, cirurgia, desde que ele sinta que você é especialista e vale a pena. Mas para os que são, né, porque tem pacientes high ticket, sim, que são financeiramente muito avantajados, às vezes eu vejo vocês, profissionais da saúde, falando: ah, mas vai me dar mais trabalho, ah, mas eu não gosto de atender esse tipo de público, eles fazem eu me sentir mal, eles querem tirar o meu couro, eles que são muito mais exigentes. Você cria, né, essa história, a crença na sua cabeça baseada nessa raiz, né, cultural que a gente tem de que aquela pessoa que é financeiramente muito avantajada vai dar problema, vai estressar a gente, vai dar mais trabalho, e que essas pessoas estão tentando, né, extrair algum tipo de vantagem de outras. E o grande problema dessas crenças, desse sacerdotismo, enfim, de você ter esse, vamos dizer, bloqueio, tá? Com dinheiro, com aumentar seu preço, como ser vista ou visto, né, como um profissional muito avantajado financeiramente, rico, que está cobrando demais dos pacientes. Isso te impede que você cresça, tá, o seu negócio, cresça o seu faturamento, dobre, triplique, enfim, seu faturamento, e te impede, né, que esse dinheiro que você use não é só para você, sei lá, comprar coisas de luxo, viajar, não. Esse dinheiro permite que você estude mais, participe de mais congressos internacionais e se torne até um profissional da saúde melhor pra gente que é paciente, tá? Então isso tudo molda, tá, o seu relacionamento com o dinheiro. Já agora, no outro exemplo de pessoas que querem viver, né, nesse mesmo mundo e não viveram, ou agora estão começando a viver, né, e ter as mesmas experiências do que esse público high ticket, tem coisas como que você observa, né? Você deve ter um amigo ou uma amiga, pergunta para um amigo, colega da faculdade, enfim, quem já foi para Nova York. A pessoa, muito provavelmente, eu diria que com 99,9% de certeza, vai te dizer que é a cidade mais incrível do mundo. Ai, o meu favorito, o meu bagel, o meu cookie, enfim, ela vai, mesmo que ela tenha ido uma vez a Nova York, sei lá, 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ela vai te falar de quanto ela gosta de Nova York e quanto ela sente saudade de Nova York. E por que isso? Nova York virou um símbolo de status, de pertencer ir numa viagem, né, e num mundo que é extremamente high ticket. Então, repara, tá? O quanto que isso eu vou dar vários outros exemplos aqui do quanto o cobrar mais caro te traz mais faturamento e te posiciona como um profissional da saúde high ticket, te atrai paciente high ticket, mas repara nesse exemplo de Nova York. As pessoas falam assim de Nova York porque elas querem ser vistas, né, pelas outras. Eu morei lá, né, 6 anos, eu fico vendo o quanto que as pessoas falam: nossa, você mora em Nova York, que máximo. Nossa, e aí você já comeu nesse lugar, você já foi nesse lugar, vários desses lugares nem existem mais, já fecharam, a pessoa foi há 10 anos atrás. Mas esse fascínio de falar, né, e que gosta da cidade, ou enfim, eu tô dando aqui o exemplo de Nova York, mas poderia ser várias outras coisas. É que as pessoas gostam de pertencer a essa tribo, tá, que consome, que tem acesso a coisas que outras pessoas não têm. Elas gostam, no fundo, elas gostam de tirar uma vantagem, de se mostrarem cultas, viajadas e que conhecem algo que outras pessoas não têm acesso. Então, se você leva isso para dentro do seu consultório, se o seu valor, né, os valores que você cobra, ou você tem outros gatilhos que traz essa ideia de exclusividade, de que não todo mundo pode ter acesso a você, ao seu tratamento e tudo, não necessariamente pelo valor, mas porque você só atende uma faixa etária, ou porque você só atende mulher, ou só porque você só atende homem, mesmo que na sua especialidade você não é obrigado a atender só homem ou mulher. Isso faz com que você já comece a brilhar mais, tá? E chamar mais atenção do paciente high ticket. Porque o paciente high ticket, ele é daquela teoria de se é para todo mundo, eu não quero. Ele quer
diferenciação, não necessariamente isso sendo entregue em forma de atenção e consultas de 3 horas, nada disso, mas ele quer alguma forma de tratamento ou acesso a algum tipo de serviço que não é todo mundo que consegue ter. Outro exemplo também, para você agora refletir no seu consultório, se você já reparou isso, se algum paciente já soltou algum tipo de comentário que você viu isso. Vamos dizer que eu tenho um médico, um clínico geral, e ele atende toda, sei lá, sexta-feira, ele atende a população carente no SUS, enfim, de graça, né? Ele atende todo mundo que não pode pagar ele. E aí esse mesmo clínico geral tem um consultório particular, onde ele cobra, no Rio, normal, né? Um profissional da saúde high-ticket cobra R$1.000, às vezes R$2.000, R$1.500 uma consulta. É a mesma coisa, paciente high ticket que paga esses R$1.500, R$2.000 numa consulta, que vai lá no melhor bairro da cidade, onde, né, o estacionamento para estacionar 2 minutos é R$50, ele seria atendido pelo mesmo médico, tá? É o mesmo conhecimento tudo. Mas ele iria até o SUS para ser atendido por ele? Não. Por quê? Porque o que envolve, tá, essa parte do cobrar mais caro e se posicionar como high ticket, não é só, tá, a sua especialidade, a sua capacidade técnica, tudo que você já estudou, todos esses diplomas aí que você tem no parede, todos esses congressos já participou. Conta também o ambiente, o tipo de atendimento, o local, tá? Ele não poderia cobrar e falar, ah, não, olha, vem aqui no meu consultório, em vez de vir aqui no meu consultório particular, eu te atendo lá no SUS e eu te cobro R$2.000 igual. O que a pessoa ia falar? É óbvio que ela não ia querer, tá? Então, assim, essas coisas podem parecer, ai, meu Deus, Nanda, mas é óbvio que ele não ia querer, é óbvio que você tá falando, ou, não, é isso, mas eu não sei explicar por quê, porque não faz sentido, porque ele tá lá no meio da muvuca, esperando com todo mundo, né? Chega não sei o que no SUS, não sei o que. Mas o que eu mais quero ilustrar com isso é que o paciente high ticket, ele vai pagar mais, mas ele vai esperar, tá, ter algum tipo de diferenciação e ele não quer se misturar com outras tribos. Então não dá para você atender o paciente que vai no consultório e paga, né, esse valor de consulta altíssimo e atender ele no SUS. Você pode ver esse exemplo também no mercado de luxo e o mercado fast fashion. Não é muito diferente você comprar, sei lá, existem bolsas aí que a pessoa tem que entrar na fila de espera, já ter comprado não sei quantos itens da marca, tipo Hermès, né, para comprar lá, Birkin, acho que Constance também é a bolsa. Enfim, a pessoa tem que entrar numa fila, já ser cliente, já receber correspondência, aí tem que, né, compra a cor que tiver e tudo, é muito difícil de comprar a tal bolsa que custa, assim, uma fortuna, custa preço de um carro. E é bem diferente, né, da estratégia de uma marca fast fashion, como a Zara, né, que tem no Brasil, que é bem fast fashion aqui nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil até nem é tão fast fashion por causa da diferença do dólar, mas enfim, a Zara, as propagandas, né, dela são a pessoa andando no meio da rua, na cidade, com uma roupa, é uma coisa assim, todos podem ter esse estilo e ter acesso ao que eu tô vendendo. Já uma marca de luxo pouquíssimas pessoas, não importa nem que elas tenham dinheiro. Elas podem ter dinheiro, mas eu não aceito elas como consumidoras da minha marca. Porque você tem que estar lá na lista VIP, você tem que não sei o que, e tal. Isso ilustra exatamente isso que eu tô querendo dizer da tribo. Não quer dizer que o paciente high ticket não vai consumir as coisas da Zara também, né? Que ele não vai consumir Zara e o ultra luxo que é o Hermès. Mas significa que ele não vai, você pode ter certeza, tratar do mesmo jeito, com o mesmo valor, uma bolsa que, né, esperou lá para comprar, sei lá quanto tempo, outro da lista custou uma fortuna, do que uma bolsa de couro que pode ser até muito parecida, mas que ele comprou numa loja de fast fashion. Mas para você já começar a pensar na sua cabeça, nesses exemplos, de como o paciente não topa misturar com outras tribos, se ele for high ticket, e que ele quer ter alguma espécie de vantagem, né, e diferenciação, porque ele está, né, pagando a mais pelo seu serviço. E também ele, consequentemente, por pagar mais, ele faz o quê? Ele justifica para ele o valor, exatamente como comprar bolsa. Ai, valeu muito a pena, porque foi muito difícil, porque essa bolsa valorizou nos últimos 10 anos, sei lá quanto, então se eu revender, ele justifica. Eu fui nesse profissional de saúde, porque ele é incrível, ele é o melhor, ele é especialista nisso, foi muito mais caro, mas caro é eu não resolver meu problema hoje.
Ele vai resolver meu problema, porque ele é especialista. Eu perderia mais tempo e dinheiro se eu fosse em outro que estava atendendo 100 pessoas por dia, que é especialista em tudo e que possivelmente não resolveria meu problema. É assim que funciona esse raciocínio. Para ilustrar esse exemplo, a NYU, que é a New York University, né, uma das Ivy Leagues, uma das maiores universidades do mundo, fez um estudo no qual ele pedia para 61 pessoas andarem lá por Manhattan, em Nova York, com o Google Glass. E aí, esses pedestres que estavam testando essa tecnologia do Google foram pedidos depois para preencher uma pesquisa e identificar qual classe social eles pertenciam. Os que se identificavam como ricos, avantajados, enfim, eles não olhavam, tá? Isso foi detectado no próprio estudo, eles não olhavam para outras pessoas à volta que eles não achavam que pertenciam à mesma classe que eles. Eles só olhavam lá, fulano de tal tá usando aquele sapato, tem aquela mochila, tem aquele não sei o que tal. Ele deve trabalhar no banco, ele só olhava para pessoas que ele identificava como pertencente à mesma tribo que ele. Olha que loucura. Então, tá vendo qual que é o ponto aqui? Como é que você quer cobrar mais caro? Ou você ainda não cobra mais caro, você acha que não faz sentido cobrar mais caro que seus pacientes, se você não é visto, tá, por esse paciente high ticket como uma pessoa que é ideal para atender ele, que não existem, né, outras opções, ou até existem algumas, mas poucas outras opções, e que você não é a melhor pessoa para atender ele, que você só atende, por exemplo, essa tribo ou essa especialidade. Como é que você conseguiria cobrar mais se ele não te visse assim? E segundo um estudo muito bom, que é o PIF Scientific American Research Study, até anotei, tá aqui no celular para eu não errar a pesquisa, tá? Aquele paciente que ele é muito rico, quanto mais, né, rico, mais, enfim, avantajado ele for, que mais volta, mais recomendo outros pacientes, enfim. E esse estudo também mostrou que quanto mais rico e avantajado for esse paciente, mais essa pessoa, né, não só paciente, mas ele é independente e ele não precisa dos outros. Ele consegue resolver, enfim, quase tudo. Ele não tem uma subordinação a outras pessoas. Às vezes ele é dono ou dona de um negócio, ele não trabalha numa empresa onde ele ainda responde para algum chefe ou para alguém. Então, assim, ele tem uma dinâmica e ele chega no seu consultório, às vezes até falando, né, algumas coisas que podem te chocar ou exigindo algumas coisas, porque ele vive em outro universo. E isso não quer dizer que ele tá te desrespeitando, que você não deveria atender ele, não, mas que saco, eu não quero ter esse tipo de paciente. Não, isso só significa que você precisa entender, entrar no mundo dele. Eu não tô dizendo aqui que você tem que ceder, fazer tudo que a pessoa quer, mas você tem que saber jogar esse jogo de modo que você consiga cativar ele, fidelizar ele, e que ele indique vários outros pacientes assim, e assim fica muito mais fácil de você dobrar o seu faturamento atendendo esse tipo de paciente, tá? E esse paciente é bem difícil se ele conseguir prestar atenção durante muito tempo nas coisas. Por quê? Ele tá numa posição né, dependendo do trabalho dele, o que ele faz hoje, ou da independência, né, financeira dele, que ele não precisa dar atenção para ninguém, tá? Então, ele começa a te dar atenção e ele começa a achar que você é uma autoridade no que você faz como profissional de saúde, na sua especialidade, se ele entendeu, você dá indícios que você participa do mundo dele. Você vai ver que hoje, várias coisas que estão sendo replicadas, que você vê aí no congresso, que você acha o máximo, isso deve ser legal, isso está atraindo então muitos pacientes. Você vai lá e imita e entra na onda lá de outros profissionais da saúde, você está justamente aqui não entrando no mundo dele, você está afastando o paciente high ticket sem saber. E então, justamente pelo paciente high ticket ser uma pessoa que, às vezes, tá, se ele for dessa tribo de paciente high ticket que é extremamente bem-sucedida, alta renda, ele tem uma tendência a olhar mais para o umbigo dele, ele tem uma tendência a querer tudo ser o mais único, especial e caro. Ele gosta de falar para os amigos dele, eu já vi esse filme 100 vezes na minha frente. Eu fui, médico mais caro da cidade, mas é o melhor, né? Para minha família, o melhor. Ele gosta. Então, se você não se posiciona como mais caro que os seus concorrentes, e como, né,
especialista, ele não vai em você, sim, porque o seu preço remete para ele que você não é o melhor. Entendeu a importância disso? Então eu vou te contar agora um caso clássico que eu passei a atender um dos meus primeiros clientes de muita alta renda, tá? É esse público que vai justamente nesses profissionais da saúde que cobram R$2.000 a consulta, dermato vai lá e deixa 50 mil em procedimento, enfim, são esse tipo de paciente. Eu era muito nova, eu tinha acabado de começar a trabalhar nessa área, eu tinha 30 anos na época, hoje eu tenho 38, você imagina, 8 anos atrás, e eu falei, nossa, como é que eu vou me posicionar e eu vou conseguir aqui fazer esse paciente entender, né, a importância do que eu tô vendendo aqui, esse paciente não, desculpa, esse cliente entender a importância do que eu tô vendendo aqui e ele me respeitar como autoridade, que ainda por cima eu tinha cara de muito nova, eu tava começando essa carreira há muito pouco tempo e eu tava tentando atrair esse público alta renda. Eu comecei aí extremamente arrumada em todas as reuniões, mas de modo muito simples, tá? Não era uma arrumada cheia de logo, não era uma arrumada, enfim, ostentação. Era um arrumado como? Sempre uma camisa social branca ou escura de seda, uma calça de alfaiataria, de uma boa marca, que às vezes eu até tinha comprado no brechó, alguma coisa assim, ou que parecesse, né, podia ser da Zara ou de outras marcas mais populares, mas que parecia, é mais importante parecer ser do que ser, não adianta nada o negócio ser uma coisa mega cara e não pareça ser de bom gosto e high ticket. Enfim, eu ia sempre com uma roupa muito elegante, clássica, e os itens que eu escolhi investir no começo da minha carreira, assim que eu comecei a rodar, a ganhar algum dinheiro, não sei o que tal, foram itens mais inacessíveis possíveis. Então, por exemplo, se eu tinha chance, vou dar o exemplo da primeira bolsa da Celine que eu comprei, porque esse exemplo foi perfeito o que aconteceu. Celine é uma marca que não vendia na época no Brasil. E ela não vendia também online em lugar nenhum no mundo. Proibido vender a bolsa online. Então, para você ter uma bolsa Celine, nessa época nem existia a quantidade de brechó, tudo que tem hoje, né? Que 8 anos atrás. Você geralmente, quase 100% de chance, você foi lá e viajou e comprou a bolsa. E eu tinha realmente viajado, ido para uma convenção da empresa, ganhado um prêmio e tudo, e eu tinha comprado a bolsa. Aí, enfim, eu cheguei nesse cliente e com a bolsa lá, a bolsa é extremamente discreta, é uma marca muito discreta, não era tão conhecida no Brasil, e é uma marca que é extremamente clássica e remete ao mundo high ticket no Brasil, tá? Pra quem conhece, é lógico. E, enfim, em nenhuma reunião lá fora essa, ninguém falou nada da bolsa, nem nada, mas teve um cliente que falou, pelo amor de Deus, aonde você comprou essa bolsa? Aí eu comecei a rir, eu falei, por quê? Cliente homem. A minha mulher está me enchendo, ela pediu para eu comprar, eu estou indo agora para os Estados Unidos, será que lá tem ou só na Europa? Começou a me perguntar da minha bolsa. Aí eu contei, eu sempre eu gosto dessa marca, minha avó era fã dessa marca, minha avó era Alda, que já tinha falecido, aí não sei o que tal, aí quando eu viajei, eu comprei lá na rua, eu acho que era na rua Santo Honoré, não me lembro, em Paris, não sei o que tal, legal, não sei o que, você se incomoda de dizer quanto custa? Lógico que não, então eu vou comprar para minha mulher, aniversário dela. E assim já começou a reunião. Isso pode parecer futilidade para algumas pessoas, isso pode parecer, enfim, mas eu tenho que ter a bolsa para fechar. Lógico que não usava a bolsa em todas as reuniões, né? Se fosse isso, eu não teria tido o resultado que eu tive financeiro durante os anos na carreira de seguro, né? Porque eu não usava em todas as reuniões a mesma bolsa. Mas, aquele momento e aquilo ali, o que simbolizava aquela bolsa para aquele homem ali com um Rolex no bolso, mercado financeiro e tal, era um símbolo de ela pertence a uma classe de pessoas que eu também pertenço, ela pertence à minha tribo, ela viaja, ela comprou essa bolsa, ou seja, ela deve ser uma corretora de seguros muito boa, porque como é que ela tem essa bolsa? Ela não é qualquer corretorazinha de seguros, essa linguagem eu tô falando porque eles falam assim, tá? E a autoridade, o respeito e o jeito que eu fui tratada, e os planos, que eu comecei a vender se tornaram, e já era, só de trabalhar nessa empresa era muito mais caro do que outras empresas, mas eu comecei a ser percebida diferente. E eu comecei a perceber também o quanto que
Isso, né, se você quer cobrar mais, se posicionar como um profissional especialista nessa área, não pode, o tiro no pé é você cair na ostentação, tá? É usar muita joia, parecendo uma árvore de Natal, usar aqueles, né, o cinto com H gigante, com GG, enfim, exemplos que parece que você tá tentando demais, mas se você tem só uma coisa que você sabe que aquele tipo de público, seu paciente high ticket, por exemplo, admira, gosta, também usa, também compra, né, e gasta rios de dinheiro naquilo ali, uma coisa, você já gerou uma identificação de que você pertence à mesma tribo que ele. E para alguns pacientes high ticket, alguns, tá? Esses que são de extrema alta renda, isso importa muito. Não são todos pacientes high ticket que são assim, é lógico que não. Pacientes high ticket tem pessoas que são humildes, mas elas, né, pagam uma fortuna na saúde delas em consultas, em tratamentos, porque elas valorizam muito. E tem pacientes que são muito ricos, mas muito, mais até do que esse exemplo que eu dei desse, né, desse caso da bolsa, e que ele não é um paciente high ticket, que ele vai, né, aqui em Nova York isso é muito comum, ele só vai no profissional que tá lá no plano, para ele tanto faz, ele nem quer saber de pagar $800 numa consulta com o Dr. Levy. Então, não avalie pela condição financeira do paciente, mas para essa tribo de alta renda, esse tipo de coisa conta. Ficou bem claro isso? Agora, eu te falei no início dessa aula como que a gente tem, dependendo de onde a gente foi criado, ou as crenças que a gente tem referente a dinheiro, a gente tem bloqueios, né, em cobrar mais, em achar que o paciente vai achar que vocês estão se aproveitando da gente, que você está cobrando mais que deveria. Isso você pode ter sido influenciado pelo meio que você cresceu, onde você estudou. Isso acontece muito, tá? Agora eu quero te lembrar que essa tribo de paciente high ticket, aqui eu tô falando desse que é muito de alta renda, mercado financeiro, geralmente, né? Ou trabalha, enfim, a pessoa é lunática em termos de ambição. Esse povo, tá? Que é um povo muito bom de você atender e ser recomendado por ele, muito fiel, muito bom cliente, paciente e tudo mais. Ele tem outro raciocínio. Ele não acredita em nada que eu falei no início dessa aula. Nada. Pra ele, o fã dele é o Gordon Gekko. Sabe quem é o Gordon Gekko? Talvez você já ouviu esse nome, você não tá lembrando agora. Aquele filme de Wall Street. Não Wall Street, o Lobo de Wall Street. O filme Wall Street com Michael Douglas, tá? Ele acha que ganância é bom, que mais dinheiro é bom, que é isso mesmo, a gente tem que dar o melhor para nossa família, que a vida é viajar, e isso, e abundância, prosperidade. Então ele não vê o fato de você estar cobrando muito dele como você tá fazendo algo de errado, se aproveitando, enfim. Ele vê o quê? Nossa, ele é o melhor dessa área e da minha cidade. Ele vê você como autoridade e como tendo mais qualidade, tá? Aí você vai me dar uma objeção aqui, vai perguntar, Nanda, não é isso. Não é não, você está viajando. Porque o paciente high ticket, assim, esse de alta renda sempre fica me pedindo um desconto, perguntando se custa isso mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é só porque ele é muito rico, não sei o que tal, ele tá indo em você, que ele não vai pedir desconto. Pedir desconto é cultural. Tá? Eu vou na Bloomingdale's e peço desconto, tem hoje o 20% para não sei o que, não, para members. Pedir desconto é cultural, não quer dizer que ele tá te desvalorizando. Mas enfim, ele pede desconto porque ele não quer ser aproveitado, porque ele sabe, né, e ele já sabe por vários outros profissionais da saúde que às vezes ele pede desconto e você apresentou um valor de tratamento de 50 mil para ele e você diz que fecha por 30 mil, então ele ia perder 20 mil de bobeira ali só por ter sido bobo. O paciente high ticket, ele não quer ser feito de bobo, ele não quer ser explorado, ninguém gosta de ser explorado, mas isso não significa, não tem nada a ver, são duas coisas diferentes, que ele não pagaria 2 mil reais na sua consulta, 50 mil reais no seu tratamento. Ele só quer ver se tem pegadinha do malandro e aí é glu-glu. Então, eu mesma, né, em vários tratamentos, carro, sei lá, comprando viagem, eu vou ver se tem desconto. Porque para que eu vou pagar, né, o preço cheio se eu sei que tem a oportunidade comprando alguma coisa, por exemplo, também, que é extremamente high ticket na internet, e aí você sabe que vai ter aquela época do ano que aquilo vai entrar na liquidação, sofá, alguma coisa da casa, você não quer gastar, tá? E ser irresponsável com o seu dinheiro, que a maioria, né, desses
paciente high ticket, desses seus, desse meio dessa tribo, o dinheiro foi ele que ganhou, né? Não foi ele herdou, enfim. Então, é a questão de relacionamento dele com o dinheiro e não desvalorizar o seu trabalho, tá? Então, principalmente essa tribo de quem é self-made, correu atrás e ganhou seu próprio dinheiro, não importando, tá? Eu conheço vários herdeiros que são self-made, que o dinheiro deles veio deles e não da família, porque é herdeiro, mas a empresa não estava indo bem quando ele tinha uns 30 anos, isso aqui tal, não ia ficar herança, enfim, ele é self-made porque ele construiu algo totalmente, né, do zero, novo, mesmo ele tendo tido algum tipo de privilégio quando ele era menor. Isso também acontece muito. Então, cuidado, tá? Com essas suas crenças que vieram da sua faculdade, ou da sua infância, da sua família, ou do seu grupo de religião, que fazem você perceber e geram essa insegurança em você, fazem você perceber ganância, né, e ambição como algo ruim. Porque vários desses pacientes high ticket, não todos, mas vários que estão nessa tribo, eles são a cabeça Gordon Gekko, tá? Esse era, assim, um dos perfis que eu mais tive acesso e convivi na minha vida, até. E é muito diferente, eu sei, porque, né, eu também tenho muito contato, muitos profissionais da saúde. No começo da minha carreira com seguros, principalmente médicos, e o médico é completamente diferente desse, né, povo Gordon Gekko, vamos dizer, de Wall Street. Mas vocês atendem esse tipo de público, tá? Então você tem que saber navegar e não deixar essas suas crenças, enfim, relacionamento mesmo com dinheiro e abundância e prosperidade sabotar você na hora e de ter medo de cobrar mais, de se posicionar como profissional da saúde high ticket. Você vendo ganância, ambição, coisas caras, cobrar muito como algo ruim e transparecer isso para ele, você fere automaticamente todo o esforço e tudo que ele fez para comprar aquela casa, aquele apartamento, sei lá, de 5 milhões de reais. Você entendeu a importância do que eu tô falando? Então, assim, não é seu trabalho como profissional da saúde julgar, né, enfim, a condição financeira das pessoas, ou se ser ganancioso é bom ou é ruim. É seu trabalho cuidar da saúde da gente, do paciente. Então, cuidado com as coisas que você fala e você faz e como você se posiciona referente ao seu preço, para que o paciente não tenha essa impressão de você, porque isso com certeza prejudicaria demais você dobrar o seu faturamento, aumentar o valor da sua consulta, tratamentos e tudo mais, tá? A ganância, a ambição por mais é algo totalmente justificável, tá, para esse público. Você não vai convencer ele de contrariamente, e não é nem seu trabalho convencer o contrário, tá? Também quero dar outro exemplo aqui que eu acho que vai ficar bem claro o que eu tô dizendo. Tem um estudo aqui nos Estados Unidos, várias matérias que falam sobre o termo Lifestyle Inflation. O que é Lifestyle Inflation? Tem parte desse, né, público high ticket, principalmente esse de muito alta renda, que é assim, ele começou, ele falou, eu nunca vou ter um relógio desse, nossa, que absurdo, um relógio que custa, sei lá, 8 mil dólares, não vou ter. Aí ele passa a ganhar 500 mil dólares por ano. Ele não consegue nem gastar todo esse dinheiro, não tem filho, às vezes ele é solteiro. Aquele 8 mil dólares, aquele relógio, passa a não ser visto como uma coisa cara para ele, tá? O absurdo que é pro outro tomar água gasosa, San Pellegrino, Perrier, nossa, mas é muito caro, gasta sei lá quanto por mês. Para ele vira o normal, porque é de acordo com o que ele ou ela ganham. Então não dá para você julgar, tá? Essas coisas e se basear, né, tirando qualquer conclusão, porque muitas vezes você não vive a realidade ali daquela pessoa, as prioridades dela financeiras e tudo bem, tá? Então, um exemplo que também incomoda muito os pacientes high ticket de alta renda, eles têm medo de você achar que por ele ser rico ou muito rico, que, né, você vai, de alguma maneira, ele vai ser prejudicado e vão tentar cobrar mais dele, vão tentar, enfim, tá? Ele acha que ele sempre está em perigo. E o que eu vou falar agora é inacreditável. Inacreditável, mas eu já vi isso também, assim, na minha cara. Então, eu acho que vai te impressionar como me impressionar. É inacreditável. Mas, a maioria das vezes, ele não se acha uma pessoa rica. Ele se acha uma pessoa que vive uma vida boa, que ele tem alguns privilégios, mas ele não se considera rico. Sim, comentários como, não, a gente vai ter que, né, continuar
viajando com a família de classe executiva, de business, porque a primeira classe não dá. Ou se não, aquele que viaja de primeira classe, não dá para fretar um avião ou ter meu avião próprio e viajar com a minha família toda. Ele sempre olha, principalmente essa nata que é muito ambiciosa, Gordon Gekko, ele nunca acha que ele é rico, sempre tem alguém que é mais rico que ele. Ele acha que tem uma vida boa, mas que ele poderia ter muito mais. Ele vê o outro, a grama do vizinho, como o outro, muito rico. Nunca é ele. Aí o outro, quando você vê que ele justamente que é rico, era assim, eu atendia um, aí atendia todos os chefes, ele vê o outro, ele vê o dono do banco. Então é uma coisa muito louca. O cara que tem aqui, né, que eu moro entre as cidades mais high ticket de New England, o cara que tem um carro, sei lá, Q5, Q7, um Audi, ele não se acha rico. Ele acha que o outro que tem o carro, sei lá, G-Wagon da Mercedes, não, esse que é rico. Aí o outro que tem a G-Wagon, acho que o outro que tem uma lancha, ou tem não sei o que tal, mora numa ilha, no estado tal, na cidade tal, é muito mais rico. Então assim, não se baseie, tá, nessa certeza, não fale coisas nunca que indiquem você é extremamente, né, bem-sucedida, alta renda, esses termos, porque por mais que a gente às vezes ache que você tá amaciando o ego, tá falando uma coisa boa, você não pode falar esses termos diretamente pro paciente, porque ele não se vê assim. E muitas vezes, né, isso vai gerar esse incômodo de nossa, tá viajando, nem tenho, ele tá me achando assim tão bem-sucedido e eu nem tenho o que o outro fulano tem. Ele vive em outro mundo de parâmetros, tá? Ele passou pelo lifestyle inflation, que é quanto mais você, né, vai ganhando ou gerando em termos de prosperidade, mais ele vai gastando e aí ele não tá mais no topo da cadeia. Tem outro no topo da cadeia, tem outro que tem mais isso, tem mais aquilo, tem a outra que tem o anel, que é o diamante a maior, tá? Então isso você vê muito, você vai ver esse exemplo que eu tô falando nítido no ramo das blogueiras também no Brasil. A outra fala, não, eu não sou rica, eu moro num apartamento só de 6 milhões em São Paulo. Porque a amiga dela mora na casa de 25. É muito louco isso. Mas é real. Eles acham, né, que eles não estão no topo da cadeia, que sempre tem alguém mais, tá? Então, assim, cuidado do jeito que você se posiciona e as coisas que você fala, porque isso pode gerar algum tipo de, né, conclusão errada sobre você e sobre a tribo que você pertence e se você deveria estar atendendo ele mesmo ou não, tá? E aqui talvez você até tenha virado seus olhos pra cima falando, mas Nanda, que saco, isso tudo importa mesmo? É isso mesmo que você tá falando? Sim. É isso mesmo que eu tô falando. Se você saber, e por que eu tô falando isso abertamente, né? Te explicando, né, como o seu paciente pensa, como que ele age, como que esse público da alta renda é diferente. Porque eu sei que se você saber navegar nesses meios, tanto desse paciente high ticket, que é de muito alta renda, quanto do outro paciente high ticket, que não é de alta renda, mas que te paga sempre no horário certinho, à vista, que não te dá uma dor de cabeça, que ele valoriza muito o seu trabalho, né, seu atendimento, sua consulta, enfim, seu tratamento. Mesmo, né, ele sendo, né, de dois universos muito diferentes, a maneira e os assuntos, tá, que você vai ter com um não vão ser os mesmos que o outro. Eles são de mundos muito diferentes. O lifestyle inflation, principalmente que eu expliquei agora, é muito diferente. Mas você tem que saber atender os dois, porque os dois são pacientes high ticket. Os dois vão recomendar outros pacientes high ticket. E os dois vão ajudar você a dobrar seu faturamento. Ficou muito claro isso? E tem um exemplo muito engraçado que eu me lembrei agora de uma paciente high ticket do Brasil que estava aqui, né, em Nova York. Na época que eu morava em Nova York, agora eu moro em New England, né, do lado. Mas enfim... ela tava, eu encontrei, era mãe, né, de uma pessoa que eu conheço, a gente tava no aeroporto e ela me perguntou, eu tava embarcando no mesmo voo que ela pro Brasil e ela me perguntou, você vai de business, né, você vai de executiva? Aí eu, não, assim, pra mim, andar de executiva, assim, última da última, tem que tá sobrando muita milha, tem que não sei o que, eu sou assim, né, com as milhas, não sei o que. Eu falei, não. Ela, eu também não vou de executiva. Então, aí ela falou essa frase que eu nunca mais me esqueci. Eu vou ter que passar pelaquela humilhação que a gente passa. E se vê alguém conhecido, a gente vai passar pela business e a gente vai estar sentado lá atrás na puleira. E eu fiquei assim, gente, eu não acredito, né? Que eu acabei de falar isso. E olha como é que é diferente. Por isso que eu quero dar esse exemplo, eu e ela, tá? Ela dá muito valor e para ela gastar o dinheiro e na business e pertencer
né, as amigas dela, da cidade dela, que vão e viajam nessa classe executiva, é muito importante. E pra mim, que tava ali viajando, né, no mesmo voo que ela, eu tinha milha, eu tinha, sei lá, dinheiro para pagar um upgrade, eu poderia ir de business. Mas pra mim, aquilo não era, de longe, né, uma prioridade, principalmente, né, no voo que era direto, e eu ia lá na classe econômica numa boa. Eu sempre viajei de classe econômica, grande parte, né, quase inteira da minha vida eu viajei de classe econômica. Então, assim, e isso, você vê esse mesmo comportamento, que são, olha, é da cultura da pessoa, da vivência dela, dos valores dela. Tem pessoas que são, cara, CEO, assim, muito, rankings, assim, nem sei, uma quantidade de dinheiro infinita que a pessoa ganha e ela só viaja de passagem econômica, tá? Viaja muitas vezes por ano, gasta dinheiro em outras coisas que são extremamente high ticket, mas viagem de econômica. Então, assim, não tente, tá, entender e não tente se classificar, isso que eu quero dizer, tá, como um desses grupos, ou como eu só atendo esse grupo, ou só atendo outro. Ai, não, então eu não quero atender esse de alta renda porque é um saco. Eu vou aqui virar meus olhos. Pô, ele é um porre, se acha metido, só liga pra futilidade. Para com isso, você é profissional da saúde, você está lá para cuidar da saúde da gente paciente, você pode atender os dois. Você não trabalha com mercado financeiro, sei lá, um escritório de luxo, de advocacia, outras áreas, enfim, que até não, né, é diferente o tratamento, é diferente o tipo de cliente. Você é profissional de saúde, nada é mais importante que a nossa saúde estar mais no topo. Você pode atender todos, tá? Mas você tem que entender como que como que eles pensam e como que você navega nesse meio. Você vai deixar a pessoa contar lá a história dela, por mais absurda que seja, que nem essa, nossa, a humilhação de passar na frente do Bizano e falar, cara, sério, que eu ouvi isso. E, cara, você vai falar, poxa, viajar de business realmente não se compara, né? Então, enfim, você vai jogar o jogo e a realidade da pessoa, é sobre ela, é sobre o paciente que está no seu consultório, não é sobre você. É isso que eu quero deixar mais claro. No momento que o paciente chegou e sentou ali, é sobre ele e você entrar no mundo dele, não é sobre você. E principalmente também para esse público de alta renda, aquele que trabalha, tá? Que criou um negócio zero, que cresceu muito no meio corporativo, o dinheiro para ele vira um jogo. Esse sucesso financeiro, ele às vezes nem precisa mais de dinheiro, nem faz sentido mais ele trabalhar. Mas o sucesso profissional é o que mantém ele lá com aquela ambição, e ele não larga o osso. Você vê aí exemplos de bilionários, de multimilionários que continuam trabalhando, que aquilo ali vira o jogo dele conseguir mais e dele, né, ser mais do que o outro, enfim. Então, não tente entender se não faz parte do seu universo. Tente, né, ao máximo, é isso que eu tô te pedindo, não julgar e saber navegar nesses dois universos. Eu sempre tive um mix, tá, de pessoas que eu convivi, que eu atendi trabalhando totalmente antagônicas e totalmente diferentes. Desde a pessoa que era, sei lá, que pagava R$100 por mês, né, que aquilo ali era um sacrifício, que aquilo era visto de maneira completamente diferente, ao outro que pagava lá $10 mil por mês, assim, entre 100, tô falando sério, R$100 e $10 mil. Dá pra você navegar em todos. E, aliás, um dos meus maiores clientes na época foi indicado por um cliente meu muito pequeno, muito. Então, assim, não subestime, tá, o poder do que eu tô falando aqui. Não vire os seus olhos achando que a futilidade, ai meu Deus, então agora eu vou ter que fazer, não sei. Não é nada disso. Só saiba como você se posicionar de forma, né, educada, neutra, ouvir o paciente, entrar no mundo dele, e depois que ele sai do seu consultório e entra outro, você entra no mundo do outro, tá? Você tem que saber navegar nos dois. Então agora, eu quero saber agora se você acha que então você cobrar mais que seus concorrentes, que outros especialistas da sua área, te ajuda ou te prejudica a atrair paciente high ticket, a dobrar seu faturamento. Eu espero que você acerte essa resposta depois de assistir essa aula inteira, tá? Pelo amor de Deus. E para concluir, eu quero te dizer que o cobrar mais caro também não tem nada a ver com os seus concorrentes. Não importa se o concorrente cobra um terço do que você cobra, não importa se você trabalha numa cidade pequena, é tudo uma questão de posicionamento profissional. O mais barato não é visto como a opção de maior qualidade, tá? Então, ser o mais barato da sua cidade ou tá ali no preço mediano, não permite que você seja visto como a melhor opção e a opção de mais qualidade. Então, é importante se posicionar e aumentando, tá, o seu preço, e também eu te ensino esse passo a passo. Você vai saber quanto que você deve aumentar, como você deve aumentar e como você comunica esse aumento. E para concluir, quando você paga mais caro por algo, você valoriza mais aquilo. Não é assim, se você é mulher e você tem joia e bijuteria,
Você fica arrasada se você perder uma bijuteria da mesma maneira que você perde uma joia que custa 10 vezes mais? Não, né? Então, concluindo, né, os motivos de você cobrar mais caro e se posicionar como, né, uma opção mais high ticket da sua cidade, da sua especialidade, para você ser mais valorizado como profissional e visto, nossa, então ele vai resolver meu problema, ela vai resolver meu problema, ele é o melhor aqui da cidade. Também porque esse paciente, e não importa se ele é de qualquer das tribos aí que eu descrevi, ele te escuta, ele pagou mais, né, por essa consulta, por esse tratamento, então ele fala, nossa, tô aqui, ele ou ela, né, que sabe das coisas. E ele gera um efeito dominó, porque ele também recomenda você para outros pacientes e outros amigos high ticket.